Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um vídeo de curiosidades aleatórias. Que sabe-se lá Deus pra que você vai usar essas curiosidades que eu vou te passar agora, mas quem sabe um dia você encontre um destino pra elas. Mentira, porque a primeira eu tenho certeza que na verdade vai ser bem útil pra você. Então, você sabia que água quente congela mais rápido do que água fria? Pois é, então assim, se um dia você estiver precisando de gelo muito rapidamente, porque, né, enfim, você tá dando uma festinha na sua casa, tá todo mundo pá, gin tônica, blá blá blá, não dá pra tomar gin tônica sem gelo, é uma coisa horrorosa. Você fala, meu Deus! Aconteceu a pior coisa que poderia acontecer. Acabou o gelo. Você pode fazer gelo, você esquenta a água, deixa a água ferver, coloca na forminha, porque ela vai ficar congelada muito mais rápido que você só colocar água direto no congelador. Ou até a água da geladeira, botar na forminha e colocar no congelador. Agora, a parte interessante disso. Meio que ninguém sabe por quê. Isso tem nome, se chama efeito Pemba, que é com um Mzinho mudo antes do Pemba. Eu não sei nem que língua seria essa. O Pemba era um estudante do ensino médio da Tanzânia, lá na África. No colégio ele foi fazer sorvete e aí ele misturou lá o leite com açúcar e tal. E ele colocou o leite bem quente no congelador e o amigo dele tinha colocado o leite não tão quente assim no congelador. E aí o sorvete dele congelou mais rápido. Ele falou, ué. Daí um dia foi um professor de física no colégio dele e eles escreveram um artigo juntos sobre o fato de que a mistura quente congelou mais rápido. Isso foi em 1969. Enfim, existem várias teorias sobre o porquê disso. Algumas falam que pela água quente as moléculas estarem mais separadas. Outros falam que tem a ver com a energia das ligações químicas entre os átomos. Outras pessoas falam que tem a ver com a perda de massa da água quente. Enfim, tem várias teorias, algumas mais aceitas que outras e tal, mas assim, de verdade mesmo, ninguém sabe por quê. Não faz o menor sentido, daí a galera tenta explicar por várias coisas e meio que ninguém sabe porque tem certas coisas que só não fazem sentido. E por enquanto o efeito Pemba é uma dessas coisas que a gente não sabe direito porque a gente fica inventando umas explicações, ninguém sabe direito 100% por quê. Mas tá aí, se um dia você precisar de gelo muito rápido, esquenta e depois põe no congelador. Agora vamos falar sobre golfinhos, porque eu gosto muito de animais e eu gosto muito de golfinhos. Golfinhos são uns animais assim, bem doidos, né? Não sei se vocês sabem, mas tem várias coisas bem peculiares sobre os golfinhos e baleias também. Por exemplo, né? Golfinhos dormem com metade do cérebro só, inclusive daí tá dormindo essa metade aqui da esquerda, daí o olho direito tá fechado, daí dorme esse lado aqui da direita, daí fecha o olho da esquerda. É assim que os golfinhos dormem. Por quê? Então, cada respiração do golfinho é uma decisão consciente. Tipo assim, se a gente desmaia, ou a gente dorme, ou acontece, enfim, qualquer coisa com a gente respira e a gente não tem controle sobre isso, nosso corpo faz automaticamente. Os golfinhos não, eles têm que tomar essa decisão, então eles não podem dormir, senão como é que você vai dormir e vai respirar ao mesmo tempo? Não dá. Então eles precisam fazer isso desse jeito pra eles conseguirem ir lá respirar. Golfinhos também tem nome, né? Tem um específico pra cada golfinho. E eles também têm sotaque. A palavra do golfinho de um grupo tem um sotaque diferente da palavra do golfinho do outro grupo. Como que descobriram isso, eu não sei, tá? Porque assim, como que alguém conseguiu prestar atenção que o de um golfinho era um pouquinho diferente do de outro golfinho... Mas tem isso, eles têm sotaque e tem nome. Algumas pessoas acreditam que é muito complexa, até porque a gente não consegue ouvir boa parte dela, né? Porque eles fazem sons em frequências que a gente não consegue ouvir, então precisa usar umas máquinas especiais pra gente conseguir ouvir o bagulho e tal, não sei o quê. Tem algumas pessoas que defendem que é muito complexa, seria quase tão complexa quanto a nossa linguagem. E outras pessoas dizem que... menos, gente, um pouquinho menos, né? Não é pra tanto assim. Mas enfim, tá rolando os estudos sobre isso que a gente sabe que tem nome sim. Existem sim sons específicos pra coisas específicas, tem sotaque, tem um certo nível de complexidade. Isso é confirmado. A gente só não sabe exatamente qual o nível de complexidade. Golfinhos também ficam chapados, tá? Na verdade, vários animais ficam chapados. Se você tem gato, você já deve ter visto seu gato bem doido de erva de gato. Mas enfim, golfinhos ficam chapados também. Golfinhos usam baiacu. Sabe aquele peixinho que faz... Então, o baiacu pra ficar chapado, porque o baiacu tem um veneno, né? Inclusive, né, aquele rolê que eles fazem lá no Japão, que tem que tirar o bagulho do veneno muito direitinho e pá, porque senão você pode morrer. Enfim, tem esse rolê do baiacu, né? O baiacu tem um veneno. Daí, se eles usarem o veneno demais, eles morrem, mas se eles usarem o veneno ali de uma coisa certa, eles ficam bem doidos. Bem tipo a gente também, né? Que é o que é o álcool, além de um veneno. Então tem vídeos que você pode ver os golfinhos passando um baiacuzinho, coitado do
Baiacu. Coitado do baiacu, enfim. Passando o baiacuzinho de um pro outro, assim, como se fosse enfim. Golfinhos também usam ferramentas, tipo macacos também, né, que usam ferramentas. Eles usam às vezes esponjas pra pegar outros peixes. Eles usam coisas como brinquedos, eles fazem jogos. Eles são capazes, é quase um esporte. Enfim, eles têm coisas organizadas, brincadeiras organizadas, que eles usam objetos ou então usam coisas pra certas coisas específicas. E às vezes essas coisas são pra se masturbar. Se é que eu posso considerar usar um peixe como masturbação e não como estupro. Fica aí a dúvida, mas golfinhos fazem esse tipo de coisa. Golfinhos estupram coisas. Gente, desculpa, é verdade. Talvez não fosse um assunto muito legal pra essa semana, pra gente estar discutindo sobre isso, né? Mas é verdade, sim, golfinhos estupram. Nem tudo é lindo sobre os golfinhos. Inclusive, golfinhos, na verdade, são animais muito, muito, muito sexuais, assim. São poucos os animais que a gente sabe com certeza que usam sexo como forma de prazer. E o golfinho é um desses animais. A gente sabe disso porque golfinhos, na verdade, só podem fecundar? Não era essa a palavra que eu queria. Enfim, só são férteis por alguns poucos meses do ano, mas eles transam o ano inteiro. Então, não tem um objetivo ali de reprodução. Só podem se reproduzir, era essa a palavra que eu queria falar. Enfim, e não é só isso, né? Golfinhos, eles usam, na verdade, tudo. É tipo a gente, é bem parecido mesmo. Pra transar. Eles enfiam aquela nadadeira, eles enfiam aquele negócio que tem aqui em cima. Inclusive, eles transam até com um furinho de respiração. Que agora você imagina você transar com o seu nariz. Não deve ser nada agradável. Mas sei lá, eles curtem, esse é o rolê dos golfinhos, eles fazem isso. E, inclusive, aí agora vai ficar um pouco estranho, tá? Existem alguns relatos de pessoas que afirmam que foram seduzidas, ou enfim, né, ali pelos golfinhos. Um caso muito famoso é de uma mulher chamada Margaret, eu esqueci o nome dela, peraí, calma. Margaret Howell-Lovat. Então, o que acontece? A Margaret, ela foi uma voluntária num programa da NASA dos anos 60 que estava estudando os golfinhos e a linguagem dos golfinhos. O que acontece? Um médico chamado John Lilly, ele ficou muito, muito obcecado com golfinhos e baleias quando ele viu uma baleia encalhada perto da casa dele e ele viu o tamanho do cérebro do bicho. Ele falou, caralho, olha quantos neurônios, mano, deve ser muito inteligente essa porra. Então ele começou a estudar os golfinhos, que ele ficou obcecado. Daí, o que acontece? Ele percebeu que os golfinhos, eles faziam alguns sons que eram muito parecidos com algumas palavras em inglês. Daí ele falou, mano, esses bichos, será que esses bichos conseguem se comunicar com a gente? Será? Daí ele escreveu um livro e aí a NASA viu esse rolê todo e a NASA tava nesse rolê de querer se comunicar com os extraterrestres e tal, e pá, que isso foi há muito tempo atrás, né, lá nos anos 60. Daí chamou o cara pra fazer uma pesquisa com ele. Eu acho que a ideia era tipo assim, se você consegue se comunicar com golfinhos, você também vai conseguir se comunicar com alienígenas. Porque eu não entendi o que tem a ver uma coisa com a outra, ou se eles acreditavam que os golfinhos tinham vindo do espaço, como no Mochileiro das Galáxias. Não sei qual foi essa linha de pensamento que saiu do golfinho e foi pro alienígena, mas enfim, né, a NASA teve esse rolê aí. E também tinha um rolê, assim, da CIA, que a CIA queria usar os golfinhos como espiões, né, pra ir lá e tal, União Soviética e tal, essas coisas, enfim. Tinha esse outro rolê também, mas enfim. Esse negócio específico era da NASA. Daí eles falaram assim, não, vamos te dar um bagulho aí, um laboratório e tal, estuda os golfinhos, vê o que você consegue arrancar deles. Daí foi nessa história que apareceu a Margaret. Que a Margaret, ela simplesmente gostava dos golfinhos, ela gostou do todo o rolê e ela queria participar. Ela não era cientista, mas ela queria participar. E aí a Margaret passava horas no laboratório tentando conversar com os golfinhos e tal. Tentando fazer com que eles fizessem sons humanos e que conseguissem realmente, de fato, aprender a linguagem humana. Ela tava tão, mas tão, assim, dedicada ao rolê do golfinho, que ela falou, por que você não põe um golfinho pra morar comigo na minha casa? Só que não dava pra botar um golfinho pra morar na casa dela, né? Enfim, é um golfinho. Daí eles falaram, não, vamos fazer de outro jeito então. Vamos fazer aqui, vamos inundar uma parte do laboratório. Eu tô rindo porque foi real isso, tá? Que eles fizeram, assim. Vamos inundar uma parte do laboratório. Daí você fica com esse golfinho morando aqui nessa parte do laboratório, inundada com o golfinho. E aí era isso que ela fazia. Por 6 dias na semana, ela ficava lá morando com um golfinho chamado Peter, numa parte de cima do laboratório que tava inundada. Não me pergunte como que eles fizeram isso. Não sei, tá? Mas é isso que rolou. Como que inunda uma parte de um laboratório o suficiente pra ter um golfinho ali? Enfim, daí 6 dias por semana ela ficava nesse rolê do golfinho lá e tal. E aí um dia por semana ele ia
pro tanque que tinha as outras duas golfinhas. Aí, o que acontece? A Margaret falou que no início ela percebia que, de repente, o Peter, ele ficava, assim, um pouquinho agitado, assim, né? Uma coisinha, assim, meio... entendeu? Assim, meio... Enfim, daí ela tinha que pegar o Peter e levar ele pro outro tanque com as outras golfinhas, que era pra ele se aliviar. Só que isso começou a tomar muito tempo, era muito tempo esse rolê e tal, era difícil levar golfinho e tal, porque trazer o golfinho de volta, enfim. Daí ela resolveu que ela simplesmente ia começar a fazer o trabalho ela, né, fazer ela mesma o trabalho do rolê do golfinho lá, pra não precisar tirar o golfinho de lá e tal, isso tudo um pouco mais rápido. E era isso que ela fazia, né, ela basicamente batia uma pro golfinho. E isso na época foi uma coisa tipo, uau, assim, meu Deus, saiu até numa revista pornô chamada Hustle dos Estados Unidos, tipo, e ela ficou conhecida como a mulher que transava com golfinho. Só que assim, né, ela falou que pra ela aquilo não tinha nada de sexual, era só uma coisa que ela fazia pra ela poder continuar as pesquisas. Isso, na real, é uma coisa bem comum, se você for olhar pra veterinários e todo esse tipo de coisa. Quanta gente, né, enfim, não faz esse tipo de trabalho pra poder inseminar animais, etc e tal. Então não é uma coisa assim lá, assim, muito uau. Mas a Margaret ganhou essa fama e o golfinho, ele queria, sabe? Ele ficava enchendo o saco da Margaret lá e tal, assim, enfim. E ela meio que deixava, né? Vai, faz aí teu rolê, então, assim. Não era nada do jeito que você tá pensando horrível. Ela falava que era meio, tipo assim, sei lá, no joelho dela, um negócio assim, enfim. E às vezes ela devia usar a mãozinha dela também, não sei. Não entrei muito em detalhes nessa minha pesquisa. Mas teve um outro cara, e aí esse cara realmente, assim, ele disse que ele se apaixonou pelo golfinho e o golfinho seduziu ele. Não vou entrar muito em detalhes desse caso, não. Vou deixar pra você pesquisar caso você se interesse, porque daí eu acho que a gente já vai entrar num assunto que talvez seja um pouco sensível demais, né? Que é uma pessoa se apaixonando por um golfinho, mas o nome desse cara é Malcolm Brenner e ele até escreveu um livro sobre isso. E em ambos os casos, tanto da Margaret quanto do Malcolm, os dois golfinhos tiveram um fim bem trágico. No final do rolê da Margaret, acabou a pesquisa, eles transferiram os golfinhos pra um outro lugar e o golfinho acabou por cometer suicídio. Porque, como eu disse, os golfinhos, eles escolhem respirar ou não. Então, se eles escolherem não respirar mais, é isso. É suicídio. E a golfinha do Malcolm fez a mesma coisa. Simplesmente resolveu parar de respirar. Golfinhos são animais realmente muito complexos, que eu acho bem doido. E agora, já que a gente tá indo pra um caminho meio creepy nesse vídeo, por que não a gente terminar, né, ainda mais creepy ainda? Você sabia que existe uma doença que só dá em canibais? Pois é, essa doença se chama Kuru. Essa doença entrou pro Guinness como a doença mais rara do mundo. Mas teve uma epidemia dela ali entre os anos 50 e 60 entre o povo do Papuas, na Nova Guiné. Então, o que é o Kuru? Kuru é uma doença causada pelos prions. Putz, os prions é um rolê bem louco, na real. Todo mundo tem nos seus neurônios prions celulares, que é uma proteína que tá ali nas células dos neurônios e elas, não me lembro, elas protegem o neurônio de alguma coisa. Tem uma função. É uma proteína, tá? É uma proteína. Só que, o que acontece? Em algumas pessoas, esses prions celulares, eles sofrem uma espécie de mutação. Tem um gene ali que produz esses prions e aí esse gene veio com defeitinho, aconteceu alguma coisinha ali e tal, e pá. Esses prions celulares viram só prions. E aí, quando os prions celulares viram só prions, a gente tem um problema. Os prions causam doenças que são encefalopatias espongiformes transmissíveis. O que acontece? Os prions basicamente destroem os seus neurônios. Sim, os prions celulares estão lá para proteger e aí quando essas proteínas ficam numa forma errada, eles começam a destruir os neurônios. E não é só isso, tá? O negócio é só uma proteína, não tem DNA, não tem RNA, não tem nenhum código genético ali, não tem nada, é só uma proteína. Eles conseguem até se multiplicar. Um prion vira dois prion, vira dois prion, enfim. E aí, os prions, eles vão comendo teus neurônios. E eles conseguem transformar outras proteínas também em prions. É um rolê muito louco. E o nome da doença tem espongiforme ali no meio, porque o cérebro vai ficando tipo uma esponja, entendeu? Cheio de furinho. Os prions são a mesma coisa que causa a vaca louca. E a vaca louca virou uma epidemia justamente porque basta uma vaquinha com vaca louca morrer, e aí eles pegavam. Não se faz isso mais hoje em dia, justamente porque hoje em dia a gente tem conhecimento de que, enfim, vaca louca. Pega essa vaquinha com a vaca louca e tal, moe a vaquinha com a vaca louca e dá de volta para as outras vacas. Quando você dá a carne que tem prion para as outras vacas pegam prion. E aí temos mais vacas com vaca louca. E aí se você
ser humano, come a carne de uma vaca com vaca louca, você agora tem prion. Então, o que acontece? Lá naquele povo da Papua Guiné, uma pessoa teve uma doença causada por prions. E assim, pode acontecer, tá? De você ter uma doença causada por prions, porque o seu corpo fabricou prions, acontece. Tem várias doenças que são assim, só que são doenças raras e tal. Só que esse povo da Papua Guiné, eles tinham um ritual que quando uma pessoa morria, as pessoas, os parentes, a família e tal, consumiam o corpo daquela pessoa. E aí, eles estão consumindo o corpo que tá com prion, porque a pessoa morreu de alguma doença de prion. E ainda tem mais, eles davam o cérebro para as crianças e para as mulheres comerem. E o cérebro é exatamente onde tinha mais prion. Então, a epidemia de Kuru, que era o nome que eles deram para essa doença específica dessas pessoas, a epidemia foi muito maior em crianças e mulheres, porque elas estavam comendo exatamente a parte do corpo que tem a maior concentração de prions. Esse ritual, ele foi extinto, eles não fazem mais isso lá na Papua Guiné, mas você pode ficar com os prions por até 50 anos no seu corpo antes de você ter a doença. Então, na verdade, os últimos casos que a gente ainda ouviu falar de Kuru foram no início do século agora, né, no início dos anos 2000, e hoje em dia a gente acredita que a doença esteja extinta, porque não se tem mais pessoas comendo, né, enfim, cérebros de pessoas, né, e pegando prions, mas sempre que eu vejo aquela cena do Silêncio dos Inocentes, que ele come o cérebro do cara, vixe, na hora, já penso nos prion. Já vai assim, minha cabecinha vai na hora nos prion, eu falo, ih, vai pegar Kuru. Enfim, é isso. Quer dizer, não significa que se você comer um cérebro, você vai necessariamente pegar Kuru, mas as suas chances são definitivamente maiores do que se você não comer um cérebro. Ele não coma pessoas, ponto. Assim, mesmo que seja um ritual legal e tal, morreu e tal, vamos comer. Não coma pessoas, por favor. Desculpa, esse vídeo foi estranho? Desculpa, eu sou uma pessoa estranha. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio curioso. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!